Este vídeo apresenta a parte 4 do capítulo 1 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula são apresentados os sistemas de codificações numéricos BCD, Binary Coded Decimal, código excesso de 3, código de Gray, tabela ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Codificações numéricas em BCD, código excesso de 3 e código Gray. Codificação BCD. A codificação BCD, Binary Coded Decimal, permite representar dois números de 0 a 9 em cada um dos nibbles de um byte. Neste tipo de codificação, os números de 10 a 15 são abandonados na codificação de cada um dos nibbles. A tabela apresentada no slide mostra os logaritmos de 0 a 9 representados por meio de 4 casas binárias. Tem bem apresentado o número 9537 na base decimal convertido em 2 bytes BCD. Código excesso de 3. Enquanto o código BCD utiliza os números binários de 0 até 9 para codificar os 10 algarismos decimais, o código excesso de 3 começa a codificar o algarismo 0 a partir do número 3 em binário. Ou seja, o algarismo equivalente na base 10 é o algarismo obtido convertendo o número em binário para decimal menos 3. O slide apresenta a tabela dos números na base 10 convertidos para o código excesso de 3. Também é apresentado o número 9537 na base decimal convertido em código excesso de 3. Esta codificação apresenta duas características importantes. A primeira característica é o fato de todos os algarismos decimais codificados no código excesso de 3 sempre terem algarismos com valores 1 na codificação. A segunda característica é o fato de os algarismos decimais codificados usando o código excesso de 3 apresentarem um resultado de número de bits com valor 1 e 0 balanceados, desde que os algarismos nos números das bases 10 também estiverem balanceados. Esta característica pode ser observada pela simetria dos bits com relação ao centro da tabela. Código de Gray. O código de Gray é o mais conhecido dos códigos cíclicos, ou seja, a linha final da tabela de codificação é adjacente à linha inicial da tabela. O slide apresenta uma tabela de codificação em código Gray para números decimais de 0 a 15. Também é apresentado o número decimal 9537 codificado em código Gray. A codificação Gray tem uma característica extremamente importante. A diferença entre duas linhas adjacentes é de somente uma casa binária. Assim, a principal aplicação do código de Gray é em codificadores de posições lineares ou rotativos. Em qualquer situação, o codificador indicará a posição correta, ou no máximo existirá uma indeterminação entre duas posições adjacentes. Esta seção apresenta a tabela ASCII, American Standard Code for Information Interchange em inglês. Esta seção apresenta em 4 slides a tabela ASCII. A tabela American Standard Code for Information Interchange, em português denominado de Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informações, foi originalmente padronizada para o uso de teletipos. Assim, a tabela possui uma seção que define o uso de caracteres de comando e controle típicos desses equipamentos. Com a evolução dos computadores, essa tabela continua a ser utilizada. A tabela padroniza o uso de um byte para definir a codificação de letras, números e símbolos especiais. A tabela apresenta os números nas bases decimal, hexadecimal e binário, o nome do caractere ou comando e a descrição detalhada do mesmo. Este primeiro slide apresenta os caracteres de comando e controle, originalmente definidos para serem utilizados em equipamentos teletipos.
O segundo slide apresenta a codificação para a maioria dos caracteres especiais e os caracteres numéricos. O terceiro slide apresenta a codificação para as letras maiúsculas. O quarto e último slide apresenta a codificação para as letras minúsculas.